Eu sou a Rogéria Pérez, sou professora de flamenco, tenho uma escola em Santo André, dou aula de flamenco há uns 25 anos mais ou menos, e queria dizer um pouco do que a gente tem feito nessa pandemia, né, para conseguir levar essa arte que eu faço há muito tempo e que algumas pessoas, com a graça de Deus, têm me acompanhado. E, e assim, a gente tem se reinventado, né, nesse momento de pandemia, tem sido momentos difíceis e ao mesmo tempo muito gratificantes, porque a gente percebe as pessoas próximas, mesmo com o distanciamento, algumas pessoas ainda continuam se conectando, né, continuam exercendo essa vontade, essa priorizando, né, essa necessidade que a gente tem de estar próximo, de estar minimamente online, né? Então a gente tem tido e tem mantido as aulas online, essa coisa de fecha, abre, né? Então tem momentos que a gente está no online, tem momentos que a gente está no presencial e assim a gente vai seguindo, né? E por conta exatamente de toda essa questão que a gente tem vivido, né? Eu e a Regiane, a gente conversou e a gente decidiu fazer essa live para a gente conversar um pouco a respeito da pandemia, da saúde mental, do flamenco e o que a arte tem a ver com a saúde mental, o que a saúde mental tem a ver com arte, né? E como que a gente está passando por esse período aqui com tudo isso, né? E aí eu convidei a Regiane, que ela é psicóloga e é minha aluna de flamenco há mais de 10 anos, está comigo já faz bastante tempo. E a gente conversa muito a respeito disso, né, em aula e por telefone, enfim, e a gente resolveu falar um pouco a respeito disso. Então, eu vou abrir o pouco para a gente falar. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Rogéria. Obrigada pela oportunidade da gente poder bater esse papo sobre saúde mental. Eu sou psicóloga formada em psicologia, trabalho com saúde mental já há 28 anos aproximadamente. Eu não gosto muito de falar esse tempo, porque aí denuncia um pouco a idade, então... Né, mas faz um bocado de tempo já, trabalhando com saúde mental e sou apaixonada por arte, de uma maneira geral. O flamenco entrou na minha vida com a Rogéria por volta de 2007, 2008. Rô, não é 10 anos, é quase 14 ou mais. Nossa! Eu falei há mais de 10. Eu sou uma apaixonada por arte, qualquer expressão artística, música, dança, artes visuais e principalmente também dramaturgia. E aí, assim, o flamenco entrou na minha vida num momento muito difícil, num momento em que eu estava tendo muitas perdas, e foi uma revigorada, foi um verdadeiro antidepressivo para mim, né? No momento em que eu estava tendo muitas perdas na minha vida, com muitas dificuldades, o flamenco entrou e me resgatou de situações mais difíceis que eu poderia ter enfrentado. Então, é muito legal a gente conversar disso, né, Rô? E falar da saúde mental e da arte de uma maneira geral, e principalmente para nós que somos apaixonadas pelo flamenco, pela arte flamenca, poder falar o quanto que essa arte ajuda nesse momento de pandemia, apesar das aulas online, né? Não é como as aulas presenciais, mas a gente sentiu um quentinho no coração, no sentido de poder estar juntas no Zoom, uma encontrar a outra, uma ver a outra. E aí eu pensei, Rô, antes da gente continuar esse papo, eu dei uma estudada em algumas coisas e eu vi que em 2019 a Organização Mundial de Saúde ela lançou um relatório sobre a importância da arte na saúde.
tanto na questão da prevenção quanto na questão de tratamentos, né? Inclusive a arte como música, dança e artes visuais na questão dos efeitos colaterais de um tratamento de quimioterapia, por exemplo. E eu sei, Rô, que você tem um exemplo muito bonito para contar para a gente, de uma aluna sua que estava passando por um momento difícil de doença física e achou no flamenco um apoio. Conta pra gente, Rô, aproveitando esse papo nosso, essa experiência dessa tua aluna. Eu vou até citar o nome dela, apesar de não ter pedido autorização, mas ela já se colocou. Eu faço parte de um coletivo que chama Soma Flamenco, e ela já fez parte de um depoimento a respeito disso, né? Falando exatamente dessa situação que ela viveu. Ela teve câncer de mama. E nesse momento aí ela estava muito depressiva, muito para baixo, muito preocupada com a situação, apesar de quando ela procurou o Flamenco, ela já estava de alta para poder voltar às atividades, mas ela encontrou no Flamenco uma forma de se reconectar novamente com a feminilidade dela, né, que por ter tido câncer de mama, ela teve uma certa mutilação, né? E não sei se esse é o termo certo, tá, Rê? Aí você me corrige se eu estiver falando errado. E ela, a partir desse momento, fazendo parte das aulas, ela foi se reconectando com as pessoas, ela foi adquirindo mais autoconfiança, foi sentindo essa vontade de viver, né? Vendo que a gente pode se refazer, né? E a dança trouxe mais alegria. Fora isso, tem toda essa questão, né, que a própria dança nos faz com que a gente, esqueci o termo aqui, mas promova mais serotonina e outros, né, um monte de hormônios aí que fazem com que a gente se sinta bem e traga o bem-estar, né? E esse foi um depoimento dela. E eu acho que foi muito bacana, ela ficou bastante tempo com a gente, aí depois por motivos de trabalho ela parou, mas ela foi uma pessoa que falou bastante a respeito disso. Eu queria aproveitar, já que você falou dessa questão da serotonina, falar um pouquinho como profissional da saúde mental, quais são os aspectos que a gente observa estudando, lendo algumas coisas, quais são os aspectos que o flamenco pode despertar, pode favorecer no desenvolvimento da pessoa, na questão cerebral e na questão emocional e psicológica. Por exemplo, aumento de concentração e memória. Fantástico, né? Porque assim, a Rogéria começa a montar as coreografias com a gente e a sequência de passos, né? E a sequência de braços e a sequência de corpo e a noção do ritmo, tudo isso ajuda muito na nossa concentração, na nossa memória, ajuda muito na percepção corporal, ajuda demais na coordenação motora. E uma coisa importante como profissional da saúde mental que eu observo, que é a percepção das nossas emoções. Então, mesmo quando a gente está em aula, né, a gente perceber uma ansiedade, um medo de não conseguir fazer uma determinada sequência de sapateados, de decorar uma sequência de passos e de números e de trabalho corporal, e mesmo nas apresentações, né? Então, assim, o quanto que o flamenco desperta na gente a percepção de algumas emoções, né? Como é que quando eu danço flamenco, nas aulas e principalmente nas apresentações, como é que eu vou lidar com as minhas inseguranças, com os meus medos, com a minha ansiedade? E uma coisa, Rô, que eu percebo e que eu percebi na pandemia do ano passado até aqui, que eu acho que é fundamental para o flamenco, mas é fundamental principalmente o flamenco seu. A sua atuação enquanto professora, enquanto coordenadora de uma equipe que está estudando uma arte específica. A interação entre as pessoas, a integração e principalmente um sentimento de pertencimento. Então, assistindo algumas apresentações nossas antigas, eu me lembrei
do quanto que é legal quando a gente dança, quando a gente se apresenta para amigos, para familiares, o quanto que é bacana essa integração que a gente faz, essa união do grupo, né? Essa participação. E eu que sou apaixonada por vinho, eu sempre falo, olha, a gente vai ensaiar, a gente vai levar coisa para comer, mas a gente precisa tomar uma taça de vinho antes de entrar. E a Rogéria sempre fala, é uma taça só, por favor. Senão não vai sair sapateado, né? O quanto que é importante essa interação entre as pessoas, essa cooperação. Alguém ajuda alguém a abotoar a roupa. Alguém ajuda alguém a colocar uma flor no cabelo. Alguém tem alguma cor de sombra, de olho, uma maquiagem que a outra não tinha. Então, essa cooperação, quando a gente vai dançar e na própria aula, o quanto que isso faz a gente se sentir pertencendo a um grupo e importantes. E o quanto que isso mexe com a minha autoestima. Como eu me enxergo, né, Rô? Você enxerga assim também? Você falando isso, o que eu me lembro é o seguinte, eu fiz muitos anos de balé clássico e a gente sentia muita questão da divisão das turmas e a separação por nível nos camarins. Isso é uma coisa que eu sempre abominei. Então, eu sempre fiz muito questão de que não houvesse separação, que todos estivessem juntos, né? E não uma coisa assim muito feita propositadamente, mas lá onde é a escola, que por acaso é a minha casa, é um camarim comum, né? Que tem um lado feminino, um lado masculino e só. Então, ali, todos têm que estar juntos, todos têm que estar se dividindo o mesmo espaço. E essa questão, né, que a comida, né, envolve todo mundo, então, eu também sempre fiz muito questão de, no dia do espetáculo, proporcionar frutas, colocar bebidas lá, suco, essas coisas, e todo mundo, quem quisesse, levava um prato também. Então, assim, isso faz com que as pessoas fiquem ao redor, né? Sempre onde tem comida, tem gente em volta, né? E isso que você falou, né? Exatamente por estarmos todos juntos, né? Quem está mais próximo vai ajudar o próximo que vai entrar no palco, seja da turma, seja de outra turma, vai estar ali, né? Então, isso sempre eu fiz muito questão de que isso acontecesse, e eu acho que isso virou uma marca meio que registrada, assim, né? Dessa unidade que toda a escola sempre teve. Nunca teve, pelo menos eu nunca percebi, né? Mas, assim, essa incompatibilidade entre uma turma e outra, porque elas são mais avançadas do que as outras, porque elas olham assim e olham do outro jeito, nunca teve isso, né? E isso eu acho que é uma coisa muito bacana, pelo menos na escola eu prezo por isso, né? Muito importante. Rô, se alguém está chegando e não sabe o que é o flamenco, fala pra gente o que é o flamenco. O que é essa arte que é tão apaixonante para nós, por exemplo? Então, primeiro tem a parte histórica, né? Que é a parte que o flamenco tem uma origem na Espanha, né? Assim, todo mundo conhece o flamenco da espanhola, com aquele rococózinho aqui, a peineta, a florzinha, né? E roupa preta e vermelha, né? Não é bem isso, mas é aquilo que a gente grava. O flamenco tem uma origem de vários povos, né? Grego, hindu, persa, tem os mouros, os árabes, muita mistura, né? Todos esses povos se encontraram no sul da Espanha e dali foi surgindo uma miscigenação. Então, cada um trouxe a sua música, a sua arte, e eles se instalaram no sul da Espanha, na parte litorânea, e ali foi se desenvolvendo. Isso é o Flamengo é muito do sul da Espanha. Existe ainda um certo preconceito com o pessoal do norte, com o sul, né? Exatamente porque através do sul, que é o litoral, entraram muitas pessoas de muitos outros países, enfim, então dizem que a raça não é muito pura ali, né? Porque tem muita mistura. E o norte, né? Eles são mais loiros, de olhos azuis, são mais brancos, não têm os cabelos crespos nem nada, então eles
eles se separam, e a própria Espanha tem essa divisão ainda, né? Mas o flamenco, ela é uma dança que tem origem, como eu falei, de vários povos, né? Então, se a gente prestar atenção à música, tem bastante coisa do grego. Se a gente pensar, lembrar dos cantos gregorianos, aqueles né? Os cantos árabes também, né? Tem muita influência. Então, a gente tem essa influência do árabe. E o desenvolvimento começou através dos ciganos, né, que tinham as danças livres e espontâneas, e com o passar do tempo isso foi chegando para as cidades e foi sendo, assim, eles começaram a perceber que muitas outras pessoas gostariam de aprender, e isso foi virando uma técnica, e isso foi se desenvolvendo a loucura que é o flamenco hoje, né? Que foi desenvolvendo sapateados e foi agregando coisas. Então, assim, tem movimentos de balé clássico, tem movimentos de contemporâneo, tem movimentos de sapateado americano, e foram se agregando vários pedacinhos de cada parte da arte da dança, né? Mas, no geral, ela tem essa conotação da Espanha, né? De música espanhola, que conta a vida do povo, né? Era uma coisa muito cultural, muito ali do dia a dia. Então, cada ritmo está contando exatamente daquele povoado que ele vivia, onde ele estava inserido. Então, assim, em Jerez ele vai contar um pouquinho de Jerez, em Cádiz ele conta um pouquinho do mar, em Huelva ele vai falar do barco, então eles vão contando o dia a dia deles ali. E é como a nossa cultura aqui também, né? Então é uma coisa, se a gente fosse ver meio folclórica, vamos dizer assim, que tem a questão do que acontece ali no povoado, só que, né, com uma técnica, né, que foi sendo desenvolvida. E aí o vestuário também tem de acordo com as regiões, né? Tem toda essa parte aí. Mas ele, de um modo geral, é uma dança individual, que pode ser você dança sozinho e por um motivo muito bom, você não necessariamente precisa de um par, né? Então, as mulheres, por exemplo, eu sou sozinha, não tenho marido, ou estou sozinha no momento, ou não quero ninguém comigo. Então, tem essa possibilidade de fazer o flamenco porque você não precisa depender de ninguém e você está ali por você e o flamenco faz parte da sua vida, né? Então isso é uma coisa muito legal. Pode ser dançado de par? Pode também, mas isso é uma coisa mais coreografada, enfim, né? Mas tem essa liberdade. E tem a parte do sapateado e tem a parte dos braços, que a gente trabalha junto, então trabalha-se muita coordenação motora. E é isso. Se tiver alguma dúvida, gente, só mandar aí que a gente responde. Você falou agora da dança da dupla, eu lembrei, não sei se ele está aqui, porque eu não vi se ele entrou, mas quando a gente fez domingo passado, eu e a Esterlita, que é a sua aluna, que dá esse suporte para nós aqui na rede social, ele entrou e falou um oi, achando que a gente ia fazer uma live, que é o Maurício Rodrigues, né? Um grande parceirão de flamenco, e assim, eu dancei muitas vezes em dupla sevilhana com o Maurício. Então você está falando da dança de dupla, mas é muito interessante, sabe, Rô? Porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim, principalmente, olha que interessante, principalmente nesse universo heterossexual, vamos chamar assim. Então, às vezes, alguns rapazes falam para mim, você dança com quem? E eu digo, com as minhas amigas, ou eu danço para mim, né? Então, o flamenco tem uma questão assim, eu como uma profissional de saúde mental e feminista de carteirinha, não que os homens não possam, aliás, o meu irmão também está aqui, viu? Williams, volta para o flamenco, por favor. Agora já dá, agora já pode. Não, mas enfim, é importante a presença masculina no flamenco, sim, né? Mas como é importante aqui no nosso país a gente ter uma expressão de arte que a mulher pode resgatar o empoderamento dela, sim, a sensualidade dela, e a sensualidade, Rô, apesar das roupas, porque
a gente vê assim muitas vezes a sensualidade da mulher brasileira muito sendo abordada com uma questão de expor partes do corpo, e o flamenco não precisa disso. Você tem uma sensualidade do seu empoderamento mesmo, enquanto mulher, enquanto feminino, né? Então, eu acho que o flamenco traz muito isso para as mulheres, uma coisa de se empoderar da própria sexualidade, sensualidade e da própria vida mesmo, né? Você dança sozinha, você não precisa de parceiro para dançar, né? Aliás, o flamenco, dependendo do parceiro, é legal, ele fica lá e assiste. A gente tem duas amigas que, na última apresentação que a gente fez, os maridos fizeram uma camiseta, a Neia e a Esterlita, os maridos fizeram uma camiseta. Quando ela baila, eu me encanto. Olha que coisa mais maravilhosa, esses parceiros acompanhando as meninas nos ensaios, em toda, né, em toda o nosso trabalho aí, e da plateia aplaudindo as suas parceiras e vendo o quanto empoderadas são essas meninas, e é por isso que eles estão com elas, tá bom? Sim, é isso aí. Então, eu me lembro que quando eu comecei o flamenco, eu também comecei numa fase difícil, que eu havia me separado, e o flamenco me ajudou muito a trazer para mim também essa questão da autoestima, de me enxergar, de valorizar a mim mesma, de fazer algo por mim, né? Porque muitas vezes a gente vai se anulando num processo de vida que a gente tem, e a gente vai deixando de lado muitas coisas que a gente gosta de fazer por causa da maternidade, por causa da casa, por causa de trabalho, enfim, e a gente deixa de lado essa parte. Então você acaba adoecendo essa parte emocional, essa parte feminina, essa parte do amor próprio, né? E quando eu voltei, eu comecei a resgatar isso. Eu tinha feito balé clássico muitos anos e não tinha tido contato com o flamenco. Foi através de uma viagem para a Espanha que eu, assim, parece que me encantei ali quando eu vi. Eu falei, nossa, quando eu voltar eu quero fazer esse negócio aí. E depois que eu fui fazer o flamenco é que eu descobri que eu tinha descendência, e aí que eu fui resgatar várias coisas, né? E foi muito legal. Só que assim, quando eu comecei o flamenco, eu me arrependi de ter tido tantos anos feito balé clássico e não ter descoberto antes, porque eu me identifiquei muito com o flamenco e é uma coisa tão natural, assim, anatômico para mim, que eu falei, puxa, perdi tempo, né? Apesar de eu ter começado, eu tinha 27 anos, né? Eu gostaria de ter começado antes, né? Mas, enfim, tudo tem seu tempo, e a gente diz que é o flamenco que nos convida para participar, né? Então, tudo tem a hora certa. Então, para mim, foi também esse resgate aí da autoestima, e acho que isso ajuda muito a gente, e muitas pessoas, eu tenho muitas histórias a respeito disso. Na verdade, eu sigo alguns pensadores, alguns filósofos e psicólogos e psicanalistas, e tem uma filósofa, Viviane Mosé, que a Viviane fala o seguinte: ultimamente a gente tem a depressão crescendo porque a gente tem a arte encruando, né? Se a gente tivesse a arte crescendo, a gente ia ter a depressão encruando. Então, qual for a expressão, ela resgata o ser humano, né? Ela dá um alívio para as questões difíceis da vida, para a realidade do dia a dia, né? O flamenco é encantador, e é o que você disse, cada um chega no flamenco de um jeito. Eu escutei músicas de flamenco minha vida toda, eu ouvi expressões em espanhol a minha vida toda, porque eu sou descendente, então o flamenco meio que fez parte da minha história, e quando eu resolvi aprender e começar a dançar, era um resgate à minha origem mesmo, a história da origem da minha árvore genealógica, etc, etc. Então, mas independente disso, eu acho que cada um chega por uma via
mas qualquer expressão de arte, eu tenho um apelo a fazer às pessoas, né? Qualquer expressão de arte, siga, faça parte, pratique, exercite, né? Porque é isso que tira muitas vezes a gente das angústias, da ansiedade, da depressão, de coisas difíceis da saúde mental. A gente tem um ícone da psiquiatria brasileira, que é a Anísia da Silveira. A Anísia foi uma psiquiatra da década de 50 para 60, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Ela foi o ícone da introdução da arte no tratamento das doenças psiquiátricas, né? Ela começou com artes plásticas, né? E tem um filme dela que eu sugiro que as pessoas visitem esse filme, que é maravilhoso, né? Onde ela, além da arte, a partir da arte, ela resolve também dentro de uma instituição psiquiátrica, que na época era muito comum, os hospitais, ainda bem que hoje não tem. Ela levava cachorros de rua, animais de rua, para os doentes psiquiátricos cuidarem, né? E aí depois eles iam pintar, e aí eles acabavam pintando quadros, desenhando os bichinhos e os animais que eles tinham resgatado e que eles estavam cuidando, que eles estavam dando banho, que eles estavam alimentando. Então a arte, ela desenvolve uma empatia, né, Rô? Ela desenvolve um senso de coletividade, que é o que mais a gente está precisando. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso para a sociedade brasileira, né? Que é uma sociedade que esqueceu um pouco o senso de coletividade. Então, a arte, ela resgata isso. Então, a gente faz junto. Se a gente for lembrar, no comecinho mesmo da pandemia, as primeiras manifestações de arte, a gente lembra, assim, nos prédios, as pessoas pondo música alto, cantando, os artistas, né, os cantores, com o microfone nas suas sacadas e chamando as pessoas, né? Tem uma ex-aluna minha que a filha dela colocou caixas acústicas nas varandas e tocou piano, sabe? A gente viu arte de todas as formas, né? Grupos, né, de música ou dança fazendo shows na parte de baixo coletiva dos prédios, né? Então, assim, a arte sempre resgatando e trazendo a alegria, né? Num momento de incertezas que a gente passou nesse momento de pandemia, né? Tá passando ainda, né? De insegurança e momentos de medo, né? De preocupações que a gente tem, de perdas que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a arte resgata essas coisas, né? E o flamenco, especificamente, eu sou apaixonada, e o flamenco, especificamente, resgata muito, né? Essa questão da gente acreditar na vida, né? O flamenco, ele muitas das músicas e muitos dos ritmos é uma lamentação, né, Rô? Sim. Por dificuldades que a população da região passou, né? E é um lamento, e a gente vê o quanto que esse lamento, quanto que o flamenco pode resgatar essa humanidade da gente, esse senso de coletividade, essa questão de acreditar na vida, né, amor? Acreditar no ser humano, na verdade. E o que a gente pode fazer, né, é que quando a gente se propõe a dançar o flamenco, o que a gente vive, não necessariamente a gente precisa resgatar o que aquele povo viveu, mas a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Porque aí você não precisa fabricar uma expressão facial ou uma expressão corporal. No momento em que você traz a dança para fora, você resgata aquele sentimento que você vai buscar, né? Seja um de tristeza ou você sempre vai ter alguma lembrança, alguma coisa que você vai poder expor através da sua dança, né? Através dessa expressão que a gente desenvolve com o flamenco, né? E isso é muito legal, porque fica muito espontâneo, fica muito natural e não fica caricato, né?
Outra na coisa que verdade, eu queria só deixar aqui falar um pouco é que a gente está falando um pouco da saúde mental, né, na questão do flamenco, mas também tem uma questão da saúde física, né? É, tem os exercícios que a gente faz, as batidas que a gente dá no chão, né? Você faz com que o seu corpo produza cálcio. Então, assim, eu trabalhei muito com terceira idade, trabalhei com deficiente auditivo, é, e a gente assim acaba percebendo uma melhora na condição física das pessoas e muitas pessoas também buscaram o flamenco por conta de profissionais como ortopedistas, enfim, que indicaram, porque quando você solicita do seu corpo que ele produza alguma coisa, ele continua produzindo, né? Então, às vezes a pessoa está com osteoporose e ela acha que ela não pode fazer nada. Muito pelo contrário, aí é que ela tem que fazer, porque o corpo tem que continuar produzindo, né? E o flamenco, ele é um aliado para esse tipo de problema, né? E então também tem a questão da saúde, como você falou, saúde da memória e coordenação motora e tudo isso mais, né? eu acho que a saúde, ela tá integrada, né, Rô? Eu acho que a saúde mental traz a física e a física traz a mental, né? Eu sou de uma época da propaganda, eu falo muito para os pacientes, às vezes, época da propaganda do Tostines, né? O biscoito Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais, né? A Tostines não está me bancando, tá? Deixa eu avisar. Porque Se quiser também a gente não vai achar ruim, né? então, mas é isso. A saúde mental ajuda na física ou a física ajuda na mental? Porque é isso, se você tem um problema de osteoporose, se você tem um problema de uma limitação física, e você consegue superar minimamente essa limitação com a dança flamenca, isso vai melhorar a tua emoção, vai melhorar teu pensamento sobre aquilo, vai melhorar a maneira de você viver a vida. E o contrário também, né? Se você tá com a cabeça legal, porque você tá fazendo uma prática, praticando uma arte que te preenche o coração, você também vai ficar fisicamente melhor. Né? Então, uma coisa interfere na outra e a outra interfere na uma. Né? Sim. Eu penso que com qualquer arte, mas o flamenco especificamente é muito isso, né? É muito cérebro e coração ao mesmo tempo, né? Físico e mente ao mesmo tempo. E a paixão da arte, né? Então, me fala uma coisa, Rô, como é que a gente faz para fazer sua aula? Aonde a gente te acha? Dá para fazer uma aula, por exemplo, se eu nunca fiz, eu posso fazer uma aula só para saber, só para experimentar? Dá para fazer. Então, a escola é em Santo André, a gente tem disponibilidade de horários o problema que nós estamos passando com a questão da pandemia. A gente deu uma enxugada nas turmas, algumas pessoas continuam no online, outras estão no presencial, mas assim, é só me procurar, né? Na minha página do Instagram tem o telefone, tem o endereço, né? Eu vou falar aqui, mas se assar, pode ir lá, entrar na minha bio que tem. Então é Rua Pacajás 156, na Vila Pinheirinho, Santo André. E o meu telefone é 11 99706 6299. Aí temos aula para iniciantes, aula para básico, intermediário e avançado. Né? Tem turmas para terceira idade também, que eu também tenho um grupo bem bacana de terceira idade. A gente também eu faço cursos de férias, tem cursos de castanhola, e aí, tanto no presencial quanto no online, é só entrar em contato que a gente conversa e encaixa um horário, numa turma que estiver começando, ou a gente começa uma turma nova, sem problema nenhum. E é isso. Rô, fala pra gente, o que o Flamengo trouxe pra tua vida? Vida.
vida, né? Vida, né? Então, o flamenco, ele não foi uma coisa premeditada, mas ele acabou se transformando na minha profissão, né? Eu, antes do flamenco, deixa eu lembrar, né, o que eu fazia. Eu tinha uma loja de dança e dava aula, acho que simultaneamente, mas era assim, uma aulinha, não era nada na escola de outras pessoas. E com o passar do tempo, a loja foi perdendo a graça para mim e eu fui tendo mais alunos, e acabei montando uma escola e acabei ficando só dando aula de flamenco. Então, assim, aquelas assim, você faz o quê? Você só dá aula? Só dou aula. Eu né? Só dá aula. Né? E eu passei a dar aula de manhã, à tarde, à noite. Então, aí, como eu falei, eu dei aula no CRI, né, em São Bernardo, para a terceira idade. Eu tive ali mais de 180 alunas. Dei aula no Integrarte, em São Bernardo também, pela prefeitura. Então, eu dava aula para um grupo de deficientes auditivos. E era 50% do grupo deficiente auditivo e ouvinte. E aí tinha a minha escola também. Então, eu sempre dava aula em vários lugares e sempre na escola. Aí, com o passar do tempo, eu fui ficando, né, mais velha, fui cansando. E aí, eu fui juntando e agregando todo mundo no mesmo espaço. E aí, é a escola que eu tenho hoje, né? E aqui eu sigo. Então, o flamenco acabou fazendo parte da minha vida, assim, 24 horas por dia. A partir daí, eu comecei a desenvolver os espetáculos, fazer os shows, né, as apresentações. E essa passou a ser a minha vida mesmo, a minha profissão. Ele foi tudo para mim, é tudo para mim ainda, né? E hoje a gente tem outros projetos, né? Eu vi que a Karina tá aí com a gente, assistindo aqui a live, e ela virou uma grande parceira também. Então, a gente montou o ABCita, que é um projeto de desenvolver o flamenco aqui no ABC, porque o ABC ainda tem pouca difusão do flamenco, né? São Paulo tem bastante coisa, mas o ABC ainda tem poucas escolas. E a gente quis agregar essas pessoas todas juntas para a gente fortalecer o flamenco, né? Então, nós inventamos esse ABCita aí, que é um encontro, na verdade, do flamenco no ABC. Então, a gente traz um convidado de fora e faz algumas aulas, as pessoas participam, aí lá a gente tem coisinhas para comprar, roupa, bugiganga, presilha, brinco, essas coisas, tem aula ao vivo com internacionais, tem cursos, várias coisas. Então, todo ano a gente faz um encontro. Agora, com a pandemia, a gente deu uma pausa, mas a gente pretende voltar assim que possível. Né? Será que vai ter uma visita, Rô? Esse ano? Esse ano, acho que não, porque a gente, para também não bater com outras datas e com outras pessoas que fazem também esses encontros, a gente escolheu um mês que não tem, né? Para a gente não brigar com outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nosso mês é o mês de agosto. Então, eu acredito que até agosto a gente ainda não vai estar liberado ainda com essa questão da pandemia. Aliás, eu adorei esse mês, porque é o mês do meu aniversário, eu adoro a ABCita nesse mês. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Karina. Eu conheci a Karina, eu participei de um projeto dela, que foi um projeto maravilhoso que ela fez, um tributo a Frederico Garcia Lorca, que é um grande escritor e poeta e literário espanhol, que morreu, né, foi executado, na verdade, na Guerra Civil Espanhola. Ela fez um projeto chamado Las Mujeres por los Hombres, e eu participei. Ela é uma fofa, eu amo ela de paixão. Eu só não faço aula com as duas porque eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aula com as duas.
né? Calma que a gente está com um projeto aí, você já vai saber logo, logo. Ela é uma graça, eu amo essa menina de paixão, porque é como você, ela tem um conhecimento técnico do flamenco espetacular, mas ela tem uma coisa que me pega muito, Rô. Talvez por eu trabalhar com gente, por eu trabalhar com ser humano, ela e você me pegam muito na questão humana. Então, além do conhecimento técnico, um ser humano exemplar, uma pessoa gostosa de estar junto, entendeu? Então, é por isso que a gente está junto. Ser humano junto, tá tudo de bom, né? A gente se atrai. Exatamente, a gente vai se atraindo, né? E vamos chamar as pessoas para vir conhecer a arte flamenca, né? Para vir fazer uma aula experimental. Eu tenho certeza que eu estou batalhando muito para o meu irmão e a namorada dele fazer a aula juntos com a Rogéria, né? Isso. Vamos conhecer o flamenco e aproveitar isso e curtir e viver, porque isso é vida, é saúde mental e física, né, Rô? Então, fora assim que a gente está aí com um projeto de um espetáculo que ele está na gaveta, mas a gente está assim com ele pulsando no coração e ele vai sair, se Deus quiser. E também é com a Karina, e a gente juntou as alunas da Karina, as minhas alunas, e nós vamos fazer um tributo ao Queen e tudo com flamenco e o Queen, tá? Então vocês aguardem aí quem estiver assistindo, que vai ser um espetáculo maravilhoso, com música ao vivo e tudo, banda de rock e tudo. Quem gosta de rock and roll, gosta de música ao vivo, entendeu? E flamenco, imagina, dançar flamenco a ritmo de Queen, pelo amor de Deus. Não tem como ficar doente, né? Não podemos. Show coronavírus, show. Verdade. Porque também se a gente faz uma atividade artística que a gente gosta, Rô, que a gente curte, que a gente se dedica e que toca o coração, isso sobe a imunidade. Entendeu? A gente tem uma imunidade mais alta. E aí eu não fico doente, ou fico menos doente. É verdade. Por todos esses hormônios que nós estávamos falando aí, né? O quanto produz quando a gente está nesse momento da alegria, da satisfação, do bem-estar, né? E a gente vai trazendo isso e o corpo agradece, né? Porque ele fica saudável e a gente fica bem com isso. E uma coisa que você falou agora da alegria, da satisfação, a gente brinca muito em aula, né? E às vezes é difícil, sabe? Às vezes a gente não acerta, né? Na hora que faz o sapateado, as nossas colegas que estão aqui assistindo vão concordar comigo. Você faz o sapateado, você consegue, aí coloca o braço, aí coloca a cabeça, aí põe a castanhola, né? Aí já era, né? Aí fica difícil da gente conseguir. Então, às vezes, também lidar com as nossas limitações, né? A gente vê que o nosso corpo tem limitações, sim, de coordenação, e que a gente vai batalhar e superar essas limitações também é um grande barato, né? Sim. É muito legal, mas às vezes é difícil. E às vezes bate com as nossas limitações. Às vezes a gente escuta, a gente fala e a gente escuta colegas na sala de aula, eu não consigo, eu não vou conseguir, né? E uma dando força para outra e a gente vê que o nosso corpo consegue, né? Que o nosso corpo supera. Então, o legal é também entender, Rê, que assim, cada um tem o seu próprio ritmo. Não adianta, por mais que a gente nivele uma turma, né? A gente vai colocar as pessoas, vamos supor, por tempo de flamenco. Eu estou há 5 anos, eu estou há 4 anos e tal. Mas cada um se desenvolve de uma forma diferente. Tem pessoas que têm muita facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Então, quando a gente junta, eu acredito assim, a gente como professor,
né, tem que ter esse feeling, né, de entender que cada um funciona de um jeito. Eu não posso cobrar de um da mesma forma que eu cobro do outro, né? Eu tenho que ver, saber as dificuldades de cada um e eu adequar para aquela pessoa que tem maior dificuldade uma forma com que ela compreenda da mesma forma que a outra, porque às vezes é uma forma de falar diferente, é um jeito diferente de mostrar o movimento, até de pegar na mão, de fazer junto, faz com que aquela pessoa compreenda, né? Então, a gente trazer essa parte da didática, né, é muito importante também, porque também só você jogar o aluno na sala de aula e falar faça, é muito fácil, né? O importante é você fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta pertencente àquele grupo, né? E saber que, assim, não é porque ela tem uma limitação, uma dificuldade maior, ou ela é um pouco mais lenta, que ela não vai conseguir fazer. Ela vai conseguir também fazer, né? Então, ter essa percepção de um para o outro, né? E conseguir fazer com que as pessoas se integrem entre si. Porque se a gente começa a fazer essa diferença, você não está muito bom, fica lá, ou olha, vou te mudar, vou te pôr numa turma mais para baixo, ou você acaba piorando a situação daquela pessoa. Ao invés dela sair de lá bem, ela vai sair muito ruim, ela vai sair depressiva, né? Eu já fiz parte de em várias situações de aulas, assim, de professor falar, olha, você sai, vai estudar lá fora, porque você não está bom ainda para estar aqui. Ou, só volta na aula quando você souber tal exercício. E a gente tem que ver que, assim, nem todas as pessoas procuram o flamenco ou qualquer arte para se profissionalizar. A pessoa, ela quer um hobby, ela quer um momento de alegria, ela quer um momento de se sentir bem. Você não pode exigir que a pessoa faça aquela atividade da forma com que você acha que tem que ser, né? Então, cada um busca alguma coisa e cada um vai encontrar aquilo que foi buscar. Agora, eu não posso impor, né? Isso também faz parte da saúde da pessoa, né? Eu tenho muita responsabilidade com relação a isso. Eu posso fazer essa pessoa adoecer, dependendo da forma com que eu vou tratá-la, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso e saber muito bem lidar com as pessoas. Eu particularmente, sou uma pessoa que falo muito. Então, eu converso muito com a pessoa, eu faço muita questão de saber da pessoa, quando falta, de ligar, você tá bem, aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, eu espero, às vezes, 2 faltas, para ver, bom, hoje pode ser por um pneu, ou hoje não deu para ir, na terceira, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Então, você se importar com o aluno, você mostrar esse carinho, né, por ele, também faz parte da saúde dele, né? Então, isso é muito importante também. Isso é Flamenco Rogério Pérez, né? Ou preocupação com o ser humano, com o outro, né? E uma coisa para a gente encerrar, eu acho interessante, o Flamengo diverso, né? Eu lembro uma aluna que você tinha há muitos anos atrás, ela era oriental, né? Descendente japonês, ela tinha o olhinho puxado, e a gente no camarim, se arrumando, ela disse, Regiane, passa uma sombra no meu olho que eu quero ficar parecida com uma espanhola. Eu falei, impossível, meu amor. Né? Japonês dançando flamenco é maravilhoso, né? Uma pessoa preta dançando flamenco, uma mulher alta, baixa, gorda, magra. Então, assim, a diversidade que o flamenco aborda, eu acho que ele dialoga muito com o momento que a gente está hoje, né? Tudo tem que ser para todo mundo. Ele é muito... E eu estou preocupada com o horário. Eu queria que você falasse uma mensagem para a gente poder encerrar. O que você diria para as pessoas que assistiram a gente? Olha, eu diria que se você não conhece o flamenco, vá conhecer, né? Nem que seja para conhecer somente, né? E que
busque em você algo que, e para você, né, algo que te faça feliz, que te faça bem, que traga essa autoestima, seja flamenco, seja dança de salão, seja balé clássico, algo de arte que te faça olhar para você, fazer por você, gostar de você, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, seja online, seja presencial, não fique parado, né? Faça algo por você, pela sua saúde. É isso. É isso aí. Eu queria falar duas coisas rapidinho, porque eu também falo mais que você, né? Se for que você fala muito, mas eu falo mais. Eu acho, né? Não sei, porque eu também falo muito. Rapidinho. Primeiro é o seguinte, arte e cultura é educação, é transformação e é a criação de uma nova perspectiva de vida. Então é fundamental. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês que eu uso para mim. O sapato de flamenco, a castanhola, o mantom, o abanico, o sombreiro, o bastom, que são adereços, tudo isso é os meus instrumentos de guerra para a batalha da vida. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade da gente poder ter batido esse papo.